Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Meus amigos, graças a Deus, que bom estarmos de volta e alegria, né? Poder estarmos juntos, sempre podendo compartilhar uma mensagem com os amigos. Às vezes um tema que não dá para esgotar em uma só mensagem. E aí, como nós temos tempo, então nós estendemos. Vamos conversando aqui sobre as coisas de Deus, entendendo as coisas de Deus, e acredito que tem sido bom para tantas pessoas. Eu tenho recebido feedback de algumas pessoas que falam conosco sobre a importância desta nossa mensagem. Até uns dizem: pastor, não para, por favor, não pare de fazer o Fazendo a Obra com Excelência, porque é um alimento para nós todos os sábados. Então, com certeza, nós não vamos parar, nós vamos continuar nesse projeto Fazendo a Obra de Deus com excelência. Quero convidar você a ficar conosco nos próximos minutos para que entendamos hoje acerca de Lucas 17. Nós começamos a falar sobre os falsos profetas, pessoas que não estão nem aí para a vida de Cristo. Neste caso, o falso profeta é aquele que fala sem ter o interesse de promover a Cristo, de promover o reino de Deus, o reino do Messias, sem ter o interesse de Cristo ser engrandecido ou exaltado. A pessoa fala como se ela fosse o próprio Cristo, como se tudo girasse em torno dela. Com isso nós precisamos tomar cuidado, porque Deus unge, Deus levanta, mas Deus também pode abater. Ele dá, mas também Ele pode tirar. Por exemplo, quando Deus deu a Saul o poder de ser rei, ele se exaltou, achando que por ser rei, ele já poderia agir da maneira que ele pensasse, que fosse mais lógica. E aí o Espírito Santo acabou deixando de usá-lo, e ele acabou perdendo a direção e ficou doido, oprimindo, perseguindo, falando mal e com uma inveja terrível de Davi. Que a inveja, na verdade, é um sentimento de tristeza que alguém tem pelo sucesso de outrem. Então, tudo que Davi fazia e tinha sucesso, magoava Saul, porque ele achava que Davi queria tomar o lugar dele. E, na verdade, nunca passou pelo coração de Davi. Haja vista que Davi foi perseguido muitos anos, até a morte de Saul. Enquanto Saul não morreu, Davi não assumiu o trono, porque ele entendia que o temor a Deus era importante. Então, às vezes, nós somos perseguidos, pessoas nos criticam, pessoas zombam de nós, mas uma coisa nós queremos guardar conosco. E aí eu venho aqui com muito respeito falar da palavra de Deus com você. Talvez você não me conhece, quem sabe o vídeo foi parar aí no seu telefone, no seu computador, e você diz: até por acaso eu passando pelo Facebook, eu vi a mensagem e me chamou a atenção. Eu acredito que Deus, Ele tem seus meios, suas maneiras de trabalhar com a gente. E aí, com certeza, quem sabe Ele te fez parar um minutinho aí e você está interessado no que nós estamos falando. O centro da minha mensagem hoje, eu queria falar sobre os escândalos. Infelizmente, cada dia que passa nós temos tido mais escândalos, pessoas que de uma forma muito inescrupulosa têm agido como se não tivesse que prestar conta a ninguém, como se a vida dela fosse independente. E aí eu falo principalmente dentro do círculo cristão, né? Porque aí eu não tenho nada a ver com o mundo, eu estou falando dentro do meio evangélico, principalmente entre os pastores que deveriam ser o exemplo para o rebanho. Pedro falou sobre isso. Pedro disse que nós, os pastores, deveríamos ser e precisamos ser o exemplo para o rebanho. E aí há muitas pessoas que não se importam com a conduta
e acaba dando mau testemunho. E sobre isso falou Jesus. Em Lucas 17, verso 1 e 2, eu vou ler para você, que é o tema da nossa mensagem de hoje. O nosso tema hoje é os tropeços, né? Queria que você anotasse como tema os tropeços. E aí Jesus diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Coitado dessa pessoa. Então escândalos, Jesus disse que iriam acontecer, mas ai daquele que provocou o escândalo. E diz mais: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olha que sério é isso aqui. Nós precisamos tomar cuidado, gente, para que o Evangelho, o poder de Deus, que é o Evangelho, seja sempre a luz para as pessoas. Mas, infelizmente, eu vejo muitas pessoas hoje escandalizadas com a conduta de alguns dizendo ser de Deus, usando o nome de Jesus, subindo no altar, pregando no altar. Mas quando você analisa o contexto e procura os resultados, você vai ver que o resultado daquela pessoa, o objetivo daquela pessoa, o centro da vontade daquela pessoa não era engrandecer a Cristo, e sim auferir alguma coisa para o seu proveito próprio, seja promover a sua autoridade, seja tirar benefício da fé ou da boa fé das pessoas. Isso é muito ruim, isso é muito, é terrível. Nós que somos de Deus e que somos pastores, nós temos uma responsabilidade para com as pessoas. Nós nunca sabemos quem está nos olhando, quem está à nossa volta. E nós temos que ter a consciência de que nós estamos aqui e que nós somos o sal dessa terra, somos a luz deste mundo. Spurgeon, Charles Spurgeon, pregador que viveu no século passado, ele dizia o seguinte, que algumas pessoas com algumas características, com algumas falhas no caráter, elas não poderiam ser ministros do Evangelho. Elas poderiam servir para outras coisas, mas menos para o Evangelho, para estar no púlpito das igrejas, porque quando você está no púlpito, à frente, conduzindo as pessoas, você tem que passar não apenas a mensagem, mas você precisa ter uma conduta, você precisa ter uma ética, você precisa ter uma forma de carisma para arrebanhar as pessoas, para cuidar das pessoas, mas a base para você cuidar das pessoas não deve ser o interesse que você vai ganhar no final do dia. A base que você deve ter para cuidar das pessoas é o amor em Cristo, é a paixão pelas almas, é a paixão pelas almas. Eu tenho muita paixão pelas almas e eu choro, eu oro quando eu não consigo, ou quando eu não estou conseguindo ganhar almas. Uma das grandes experiências que eu tive, que marcou a minha vida, é essa nossa ida lá fora, na África do Sul, onde nós tivemos oportunidade de ganhar almas do começo, porque a implantação da igreja foi a gente, foi nós que implantamos, começar do começo. E aí não foi fácil, porque se não fosse o amor que a gente tem pelas almas, eu teria desistido. Até porque me disseram, caso esteja difícil, você pode voltar para o Brasil. E eu recusei, porque eu pensei, eu não posso voltar. Se Deus me mandou aqui fazer um trabalho, eu preciso cumprir a minha missão. Eu não posso voltar, não se pode escrever isso a meu respeito. Houve um homem cujo nome era José Maria, que foi enviado pela direção da igreja na África do Sul, e ele retornou de mãos vazias. Ele não fez a obra. Eu não quero isso no meu diário com Deus. Eu recusei. Eu disse, não vou voltar. Eu vou amar as pessoas, eu vou lutar por elas e amá-las não porque elas tinham dinheiro, não porque elas tinham emprego, não porque elas fossem pessoas sem feridas na alma, no corpo, pessoas bem vestidas, pessoas
formada, não. Amá-las porque realmente o amor de Deus. Porque há pessoas que amam o doutor, o empresário, ama aquela pessoa de bem, mas eu quero ver amar a pessoa que não tem nada, que não tem absolutamente nada. Inclusive, amar a pessoa que você prega na igreja e aí depois você tem que dar um consolo para a pessoa físico, né? Porque a pessoa não tem nada. Isso é amor às almas. Isso eu vivi. E como, sabe, eu aprendi com isso. Você verdadeiramente fazer o trabalho porque você ama as pessoas, você ama as almas. E aí quando nós finalizamos a nossa missão, foi final de 2016, quando eu retornei, né? Final de 2015, início de 2016, eu retornei. Deixamos 800 pessoas na igreja. Hoje eu não sei como tá, mas eu deixei 800 membros na igreja. 800 membros. Não era dia especial, não. É 800 membros no domingo. Eu contava os membros no domingo, porque durante a semana é muito corrido. Mesmo assim, eu tinha pessoas durante a semana, mas domingo era a reunião dos filhos de Deus. Nós tínhamos reuniões 8 da manhã, 10 da manhã e 4 da tarde. E aí você vê o progresso. Aliás, eu estou até esses dias mostrando aí um pouquinho das imagens. Você pode ver aí, a produção nossa está colocando aí um pedacinho do culto. E se você entrar no YouTube e for lá nos primeiros vídeos, porque eu criei meu canal no YouTube quando eu estava lá. Então, se você entrar lá no YouTube e for lá nos primeiros vídeos do YouTube, você vai poder acompanhar o progresso. E aí você vai ver se o que eu estou falando por falar ou se eu estou falando do que de fato eu fiz. Porque de uma forma é você falar, de outra forma é você mostrar o registro. Então, se você for lá no YouTube, nos primeiros vídeos, vai voltando lá para os primeiros vídeos, você verá o que eu estou dizendo. Então, nós que fazemos a obra de Deus, temos que carregar conosco esse amor de não deixar ninguém se escandalizar por causa de uma atitude negativa. Porque Jesus disse, se isso acontecer, o resultado vai ser terrível. E se isso acontecer, vamos pagar um preço alto. E eu não quero ser aquele que alguém um dia olhe para mim e diga, um dia eu deixei de servir a Deus por causa desse homem ali, ó. Eu deixei de ir na igreja por causa daquele camarada ali. Ele falou umas coisas, ou ele fez, ou ele... Não. Pelo amor de Deus, eu quero ser aquele que quando andar pelas ruas, as pessoas possam dizer, aquele ali me ensinou as coisas de Deus. Até você que de repente tem as suas razões de criticar, de falar mal, até porque você foi ofendido. Mas eu quero, quem sabe, um dia nós nos encontrarmos. E eu queria que você, a partir de aqui, começasse a nos acompanhar. E quem sabe você vai ser um dia aquele que vai dizer, poxa, eu sei que há muitas pessoas sem compromisso com Deus, mas eu tenho um amigo, eu conheço uma pessoa que tem um compromisso com Deus e que nós possamos desenvolver essa nossa amizade, essa nossa relação de fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Pai. Eu vou ficando por aqui, eu volto no próximo sábado e olha, você, obreiro, pastor, não sei quem você é, se você fizer as pessoas escandalizarem com alguma atitude sua, seja física, seja com palavras, seja atitude, seja no altar, fora do altar, não importa. No altar é até pior. Você vai dar conta dessas pessoas. Às vezes você está pregando aí dizendo, olha, nós vamos chegar no céu, vamos fazer uma festa, e Deus está olhando para você e dizendo, você, porque uma alma, os pequeninos, e os pequeninos que você está machucando, e os pequeninos que você chama de pobre, porque não tem oferta para dar, e as pessoas que você chama de derrotado, porque elas não têm oferta para dar, e elas saem da igreja chateadas, por causa das suas palavras. E aí? Quem vai responder diante de Deus por causa dessas pessoas? Pela vida, pela alma dessas pessoas. Deus não apenas nos ama, Ele é amor. A obra de Deus sempre precisou de ajuda, mas nós não podemos usar, machucar, ferir as pessoas. Tudo tem que ser feito com amor, dedicação e muita força de vontade de fazer o bem, ajudando o próximo. Deus te abençoe, tá? Até o próximo encontro.
Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você pode, se gostou, pode compartilhar com os amigos. Se você quiser, também pode mandar mensagem no grupo aí da família. E eu acredito que Deus tem nos dirigido para um encontro muito maior, algo muito grande. Eu acredito, nos próximos meses e anos irão acontecer uma verdadeira reviravolta na sua vida espiritual. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Um abraço para você, para a família. Obrigado mesmo por você estar com a gente. Se você quiser nos acompanhar no WhatsApp, receber minhas mensagens diárias, você pode adicionar aí o meu número nos seus contatos. Mas é importante você salvar o meu número, até porque quando eu mandar a mensagem, você não fica assim perguntando, uai, quem é essa pessoa 011 que me mandou uma mensagem? Aí se você salvar o meu nome, Pastor José Maria, quando você receber a mensagem, já identifica, o pastor me mandou uma mensagem, deixa eu ver qual é a mensagem, tá certo? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo encontro. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações.